Olá, tudo bem? Está no ar o Empresários de Sucesso. O meu convidado hoje é sócio fundador e diretor da Nutrense, uma empresa 100% nacional que oferece soluções para problemas ambientais nos segmentos industrial, comercial, público governamental, residencial e até hospitalar. Hoje eu vou conversar com Milton Pinto Goulart. Milton, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Daniel. Estamos aqui para tentar elucidar algumas coisas nesta área que nós trabalhamos, né? Com certeza, muitos assuntos serão tratados nessa entrevista. E você que está em casa, certamente você sabe que muitas empresas, indústrias, comércios e também outros estabelecimentos têm se preocupado cada vez mais com o impacto da sua atividade no meio ambiente. E por isso faz parte do que a gente chama de gestão responsável, buscar alternativas para respeitar a legislação, desenvolver processos mais sustentáveis na cadeia produtiva e também buscar parcerias para reduzir o impacto ambiental. Milton, me parece que esse é um caminho sem volta, né? A preocupação com o meio ambiente faz parte do dia a dia das grandes empresas. Sim, realmente o resumo que você fez ele é muito claro, né? E a abrangência disso, de uma maneira geral, nas indústrias, nas empresas, o nível de recursos que nós temos para suprir toda a demanda do mundo, das pessoas, elas hoje estão muito escassas, né? Então, realmente, a preocupação com a manutenção das questões da natureza, as questões ambientais, dos recursos que tanto nós precisamos, ele é um caminho sem volta e nós vemos isso desde os pequenos, né? As crianças hoje já aprendem da importância disso no seu dia a dia. Legal. Agora, a Nutrense atua justamente para ajudar esses players, esses atores da sociedade, empresas, organizações, até pessoas físicas, a mudar esse cenário, a ter uma atuação mais responsável do ponto de vista do meio ambiente. E para isso, a Nutrense tem alguns processos e oferece, propõe algumas soluções para algumas áreas. E vocês atuam de maneira muito consistente em duas áreas específicas, dois aspectos, que é a gestão da água e também a redução de odores. Eu gostaria que você contasse um pouquinho desse trabalho que a Nutrense desenvolve. Perfeito. Essa questão da gestão da água ela é muito importante porque é um recurso que é cada vez mais escasso no sentido não de abundância. Abundância existe, né? Mas o acesso à água de qualidade ela tem se limitado cada vez mais e é difícil pensarmos em alguma instituição, uma empresa, qualquer ambiente onde não se utiliza água. Todos os ambientes é necessário água, né? Desde a nossa residência até uma grande indústria que utiliza no seu processo água para produzir os seus produtos, né? Então, gerir isso é muito importante. E cada vez mais tem tido a preocupação de não somente gerir a entrada das águas na indústria, como também o descarte desta água depois dos processos para o meio ambiente, de que forma que essa água volta, né? Porque isso é fundamental. Uma vez que a disponibilidade de água de qualidade tem diminuído, quanto mais eu devolver água de qualidade para o meio ambiente, cada vez mais melhora isso. Então, isso é chamado, essa água que sobra de um processo é chamada de água residual. Água residual ou efluente, podemos entender da seguinte forma: afluente, aquela água que entra na indústria, e efluente, a água que sai. E esta água que sai, normalmente ela vai sair do processo contaminada. Então, ela precisa ser tratada, esse efluente, né, essa água depois que passou por processos, que sujou, que contaminou, é chamada de efluente e estes efluentes precisam ser tratados. E é exatamente aí, como você colocou, um dos nossos segmentos fortes de atuação, que é no tratamento destes efluentes, tratamento desta água que vai ser devolvida ao meio ambiente e também
no controle de odores, né? As indústrias, os processos, eles podem gerar odor na manipulação disso tudo, em áreas abertas, em estações de tratamento, em pátio de resíduos. E estes odores, ele pode ultrapassar os muros da empresa e incomodar vizinhança, incomodar pessoas que estão circulando por ali, até o próprio funcionário, até aquele trabalhador que está dentro da fábrica, né? Então, a Nutrense também desenvolveu um segmento muito especial, muito eficaz, que é o controle destes odores. Nós chamamos de inibidor de odor, dentro do processo de produção ou dentro de um processo de descarte, enfim, onde existir. Perfeito. Agora, a Nutrense está localizada no interior de São Paulo e tem mais de 15 anos de história e de bons serviços prestados. Você entende que essa longevidade nesse mercado que é tão concorrido deve-se também ao fato da empresa investir bastante em tecnologia e inovação, inclusive criando o seu próprio maquinário para facilitar esse tipo de serviço? Exatamente. Na verdade, o nome Nutrense, ele vem da junção de dois produtos que nós trabalhamos, que são nutrientes e enzimas. Então, a junção de nutrientes e enzimas surgiu a Nutrense, né? E exatamente esses dois produtos é que nós desenvolvemos, né? Uma tecnologia própria, uma tecnologia nacional, um produto, uma série de produtos, né? que atendem a estas demandas, né? Como produtos inovadores mesmo, né? Um produto que até então o mercado não conhecia, né? É um produto pioneiro no Brasil. É esse produto que nós usamos para tratamento de efluentes, né? Nós chamamos de bioestimulador, bio porque nós trabalhamos com o processo biológico do tratamento de efluentes, onde bactérias, imitando a natureza, degradam a matéria orgânica presente nestas águas, né? E para que elas sejam mais eficazes nesse trabalho de degradação, que para ela não é um trabalho, para ela é o alimento dela, para ela se desenvolver, né? Nós fornecemos ali um bioestimulador, algo que promove uma maior eficiência nessa degradação, um produto mais seletivo, uma vitamina para essas bactérias serem mais eficazes nesse trabalho, né? E a outra tecnologia na inibição de odores também é muito interessante porque ela trabalha no controle do gás já formado, esse gás que vai para a atmosfera, que aí causa os maus odores. A reação deste produto na atmosfera com o gás que for formado, ele desestrutura as moléculas do gás e esse odor é inibido, esse odor é diminuído. Totalmente não causa mal algum ao ser humano, então pessoas que estejam trabalhando no entorno e que eventualmente tenham contato com esse produto não tem nenhum problema para a sua saúde, muito pelo contrário, ele pode sentir até uma fragrância deste produto que foi dosado, que é algo agradável ali naquele ambiente onde ele está trabalhando e a vizinhança também. Legal. Milton, conta para a gente como a empresa tem monitorado o serviço que é realizado nos muitos clientes da Nutrense. Eu entendo que os serviços de análise acabam fazendo toda a diferença nesse processo, né? Sim, nós precisamos de parâmetros, né? Precisamos medir isso e mostrar para os nossos clientes, nossos parceiros, onde está sendo eficiente a tecnologia que nós estamos colocando ali. Então, para isso, a Nutrense tem o seu próprio laboratório de análises químicas e físico-químicas de água e um corpo técnico de biólogos, de engenheiros químicos, né? E que atendem os nossos clientes, visitando as empresas, adentrando o site dos clientes, coletando amostra deste material. Então, uma amostra bruta e uma amostra depois do tratamento. Então, é possível a gente verificar qual foi a eficiência de todo o processo, incluindo o processo físico que ele tem lá e mais os produtos que foram colocados. Após toda essa avaliação, nós geramos um relatório dessas análises, né, um laudo disso,
e enviamos para o nosso cliente. Então, ele tem condição de verificar a eficiência disso e ele pode também ter a sua própria rotina de monitoramento através de laboratórios contratados. Enfim, a gente até acha interessante que ele também faça com outros laboratórios para checar as nossas análises. A gente acha interessante isso. E na questão do odor, é sensorial, né? Você está sentindo um mau odor e, de repente, você começa a perceber que aquilo diminuiu e o ambiente está mais agradável. Perfeito. Agora eu queria entender um pouquinho sobre os clientes que a Nutrense atende. Porque eu tenho certeza que o público que acompanha o programa Empresários de Sucesso deve estar interessado em conhecer um pouco mais desse trabalho. Mas somente grandes empresas, indústrias, que acabam solicitando e encomendando os serviços da Nutrense, ou não? As pequenas empresas e comércios também acabam demandando os serviços da Nutrense. Conta um pouquinho como é essa relação. Sim. Daniel, nós temos clientes, vou falar em números técnicos, só para a gente ter uma noção de tamanho, né? Clientes que geram no seu processo 2 metros cúbicos de água por hora. E temos clientes que geram 4.000 metros cúbicos de água por hora. Então, a abrangência ela é muito grande. Então, nós não ficamos apenas nos grandes clientes. Até entendemos que o cliente pequeno ele é muito importante, porque você ter na sua carteira de clientes apenas grandes clientes, quando você eventualmente perde um deles ou tem algum, né, o mercado prejudica faz uma boa essa composição, parceria, exatamente. Você compõe bem o faturamento também com pequenas, médias e grandes. Né? A gente não tem essa preferência por tamanho, não. Onde a gente é chamado, a gente atende da melhor forma, né? Com a mesma tecnologia, a mesma dedicação. Esse processo de monitoramento, de atendimento é o mesmo para o grande quanto para o pequeno, né? Então, nós não fazemos diferença de tamanho de clientes, né? Temos clientes de todo nível, de todo tamanho. Está fugindo um pouquinho do roteiro, mas esse é um processo longo. Claro que assim, os problemas são distintos. Sim. Mas imagine que uma pequena fábrica cosmética precisa resolver um problema para descartar a água residual, ou mesmo, por conta dos processos químicos, a água tem mau cheiro. Quanto tempo demora esse processo? 6 meses? 1 ano? Menos tempo? A gente divide isso com o nosso parceiro, com o nosso cliente, né? Vamos trabalhar junto, vamos buscar o resultado que nós pretendemos juntos e o tempo nós juntamente também vamos decidir. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, nós precisamos, como nós falamos de um sistema biológico de tratamento, onde existe uma aclimatação, são bactérias trabalhando, elas estão num meio ali todo próprio, aí de repente a gente coloca um produto ou algo novo para elas, ela precisa se adaptar àquela nova configuração, e aí isso pode demorar um tempo, né? Então nós precisamos de pelo menos 3 meses para que isso seja realmente consolidado. A partir dos 3 meses, nós já podemos mostrar o resultado para o cliente e, a partir daí, juntamente com o cliente, nós vamos decidindo como que vai ser a duração da nossa parceria. Mas, para te dar números, assim, nós temos clientes de 10 anos, de 12 anos, que estão com a gente pela eficiência da tecnologia, aquilo de retorno que tem trazido para a empresa o uso das nossas tecnologias. Foi bom você ter mencionado e destacado o caso desse cliente, por exemplo, que está contigo há pelo menos 10 anos. Qual é a relação que a empresa tem com os seus clientes? Na maior parte das vezes, o cliente contrata a Nutrense para resolver um problema, para um serviço pontual, ou eventualmente é possível fazer uma parceria de longa duração para fazer a gestão dos seus resíduos. Veja, eu vou dividir isso em 2 respostas. A questão do odor, ela é uma questão assim, se você tirar o produto que inibe aquele odor, o odor volta, porque a geração dele continua. Então, é duradouro. Isso ele é uma solução que ele encontrou para o seu problema, né, que tem que continuar
enquanto esses odores estiverem sendo gerados, né? Se ele tirar o produto, esse odor volta a incomodar. Na questão do tratamento de efluentes, depende muito, como você falou, da situação, do momento, do case, do estudo que nós vamos fazer sobre aquele cliente. Então, nós temos contratos que realmente duram o tempo que eu te falei. Outros, nós não temos nem contrato, o cliente simplesmente emite um pedido de compra, então ele compra os produtos que ele vai utilizar no processo na medida em que ele precisa, então ele tem estoque, ele compra, não tem, ele não compra, o sistema está legal, ele diminui. Então, ele tem a liberdade de contar com a gente, tendo um contrato por tempo determinado ou não, ou simplesmente ligando para a gente, emitindo um pedido de compra e a gente vai atender da mesma forma. Legal. Milton Pinto Goulart, sócio fundador e diretor da Nutrense, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e volte mais vezes ao Empresários de Sucesso. Nós é que agradecemos a esta oportunidade de participar desse programa e de poder contar um pouquinho da nossa história, das nossas tecnologias e gostaríamos de encontrar com nossos clientes aí no mercado. Legal, muito obrigado. Empresários de Sucesso fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até a próxima.